perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia. Tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição do nosso Terra Boa para todo o Brasil. Vocês sabem que produzir alimento para toda a humanidade não tem sido nada fácil. E ainda mais respeitando a natureza, preservando a natureza. O Terra Boa de hoje vai contar a história que vem do outro lado do Oceano Atlântico. É uma história de sucesso. Você vai acompanhar também nesta edição. O Paraná se consolida como o maior produtor de tilápias do Brasil. Vamos falar sobre o combustível biodiesel. E vamos falar também sobre os hidropônicos. O Terra Boa começa agora. Que você tenha um ótimo domingo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos aqui em Almirante Tamandaré, Fazendinha Vereda. Uma semana abençoada para todo mundo. O Terra Boa de hoje começa falando da piscicultura, da tilápia. O estado do Paraná é o maior produtor de tilápias do Brasil. Aliás, o Brasil que se destaca na exportação de peixe para o mundo inteiro. A nossa equipe foi acompanhar a produção de tilápia no oeste do estado do Paraná. Veja. Em 2020, a piscicultura de cultivo cresceu 5,93% no Brasil, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Piscicultura. E o Paraná, que é líder na produção de tilápias, teve grande contribuição para esse crescimento. A criação da espécie tem se tornado atrativa, principalmente porque os produtores contam com o incentivo e apoio de cooperativas. Há 2 anos, o casal Roberta e Rodrigo iniciou na piscicultura no município de Palotina, região oeste do Paraná. Em um pequeno espaço, eles construíram 6 tanques e já no primeiro ciclo produziram 360 mil tilápias, superando as expectativas. Perspectiva agora tendo um pouquinho mais de conhecimento, que a gente possa estar melhorando nosso manejo e uma produção, ou como conseguir aumentar um pouco a produção e tendo mais retorno financeiro. Os dois são cooperados da segunda maior cooperativa em produção de tilápias do Paraná, que hoje abate em média 120 mil peixes por dia. A cooperativa presta todo o suporte que os produtores necessitam em todo o processo de produção. A gente fornece o alevino, a ração, a assistência técnica, a despesca. Então, tudo que envolve a produção aqui, a gente dá o suporte. O que depende do produtor é a mão de obra, né? No dia a dia da produção, de dar ração, cuidar da produção em si. O Paraná é o maior produtor de pescados do país. Em 2020, o estado produziu 172 mil toneladas de peixes, 166 mil só de tilápia. De acordo com o último censo do IBGE, o Paraná tem hoje 24.600 produtores da espécie. Nas exportações, os números também são bons. O Paraná assumiu a liderança no terceiro semestre de 2021, sendo responsável por 32% do faturamento brasileiro. Os dados são da Embrapa Pesca e Aquicultura. A tilápia é um peixe com mercado em ascensão dentro e fora do país. E a previsão é de um crescimento em torno de 12% a 15% na produção já nos próximos anos. São números como esses que animam ainda mais os novos produtores. Continuar crescendo, a gente já está trabalhando, ganhando experiência, então a gente pretende, por que não, também aumentar de repente daqui para frente, né? Mas até agora para nós a tilápia está sendo uma forma excelente de diversificação. Produzir alimento para toda a humanidade não tem sido nada fácil, ainda mais quando se respeita o meio ambiente. Na Europa, do outro lado do mundo, o nosso correspondente Jucinei Cardoso foi conhecer uma agricultura sustentável, que faz parte de um movimento global. Construir uma comunidade global sustentável é o propósito do movimento WWOOF. Na tradução,
Oportunidades Mundiais em Fazendas Orgânicas, que tem como propósito conectar voluntários e projetos rurais naturais em diferentes partes do planeta. Nascido em 1971 no Reino Unido, o movimento representa uma das primeiras oportunidades de intercâmbio educacional e cultural do mundo. A iniciativa está presente em mais de 130 países, entre eles a Itália. WWOOF è un movimento che mette in contatto chi ha fatto la scelta di ritornare all'agricoltura. WWOOF é um movimento que mete em contato aqueles que escolheram retornar à agricultura, talvez depois de uma vida dentro de um escritório ou uma companhia, e que optaram pela agricultura biológica ou natural, com aqueles que ainda não tinham feito essa escolha e continuavam vivendo na cidade, mas tinham a necessidade ou a urgência de ter uma experiência de vida a céu aberto e dar uma mão a essas pessoas que, de alguma forma, precisavam desse apoio. E di dare una mano a queste persone che comunque avevano bisogno di un sostegno. Fazer parte do WWOOF significa apoiar de forma ativa um movimento ecológico global. E essa proposta ganhou um significado tão forte para aqueles que se preocupam com o presente e com o futuro da agricultura, que acabou angariando a adesão de mais de 700 iniciativas em diferentes regiões da Itália. Os donos dessas propriedades são chamados de anfitriões. Eu explico. Eles recebem visitantes do mundo todo e dividem com essas pessoas técnicas agrícolas sustentáveis que são aplicadas aqui mesmo na produção. É uma espécie de curso imersivo a céu aberto, sem cartilhas, sem apostilas, baseado única e exclusivamente na troca de experiências. Por isso, quem vem até aqui tem que estar disposto a pôr a mão na massa. Ou melhor, na terra. O intercâmbio acontece enquanto produtores e visitantes trabalham no campo. E trabalho é o que não falta nos 5 hectares mantidos pela cooperativa Sementes de Comunidade. A associação é a mais antiga comunidade de suporte à agricultura de Roma, um modelo onde todos os envolvidos dividem os mesmos riscos para que juntos possam multiplicar os resultados. A participação das famílias é fundamental, diz um dos sócios. Tem aquelas que vêm com mais frequência, 1 ou 2 vezes por semana, e esse é o princípio sobre o qual se baseia o nosso projeto. Desse modo, conseguimos fazer com que as pessoas venham à nossa propriedade e entendam como o alimento é cultivado. É uma troca de experiências para que todos compreendam como se produz o alimento, de onde vêm as verduras, e para conectar os consumidores que não são mais apenas consumidores, mas também produtores. A cooperativa está a pouco mais de 20 quilômetros do centro de Roma, um pedaço do campo no meio da cidade, onde voluntários e visitantes aprendem e ensinam técnicas de rotação de cultura, agricultura ecológica, uso de adubos naturais e métodos de controle de parasitas, tudo sem o uso de pesticidas. As pragas que ameaçam a lavoura não são as únicas que preocupam os cooperados. Lo spreco, come sappiamo, o desperdício, como sabemos, é a pior praga que atinge a humanidade, porque desperdiçamos cerca de 70% de todo o alimento produzido, enquanto em algumas partes do mundo tem gente que morre de fome. Por isso, tudo aquilo que cultivamos é projetado antes de forma coletiva. Então, tudo aquilo que está nos nossos campos já sabemos que será consumido e nada será desperdiçado. Já sappiamo che andrà mangiato e nulla verrà sprecato. Para que não haja sobras e mau aproveitamento dos recursos, a produção de verduras, legumes e hortaliças segue um planejamento rigoroso. Tudo é decidido em conjunto pelos cerca de 300 sócios, dos quais 130 pagam uma cota anual. O dinheiro mantém o funcionamento da cooperativa e, de quebra, garante a essas famílias uma entrega de alimentos por semana. Cosa facciamo? Stiliamo la parte dei costi, que sono... Como fazemos? Analisamos a parte de custos, que são os nossos custos anuais. Dividimos pelo número de cotas que conseguimos atender com base na nossa produção e chegamos a uma cota média que este ano, por exemplo, é de 450 euros. Essa quantia entra numa espécie de leilão. Assim, oferecemos a alguns a possibilidade de contribuir com um pouco mais para dar a outros a chance de entrar com um pouco menos.
e, dessa forma, ampliar a capacidade de participação. Ou seja, não é alimento apenas para uma elite, para aqueles que tenham uma capacidade financeira maior, mas um projeto do qual podem e devem participar pessoas de menor poder aquisitivo. Com uma capacidade econômica baixa, não? Quem conhece e adotou para a própria vida um novo modelo de produção só vê benefícios em fazer parte dessa família tão frutífera. É um dos modelos futuros de autossuficiência e sustentabilidade alimentar, até porque é produzido exatamente aquilo que atende a uma comunidade sem desperdício e ainda reutilizando cada pequena parte do que é colhido. É uma abordagem lixo zero para melhorar a saúde e também para a prevenção de doenças, em um momento em que se fala tanto desse tema. Respirar um ar de qualidade, exercitar a ajuda mútua entre as pessoas e contar com um alimento que te enche os olhos de tão bom. Por isso, com toda certeza, o objetivo é criar modelos que possam ser trilhados, copiados, reproduzidos de alguma forma em todo o mundo para que tenhamos uma autossuficiência alimentar, pontual, pequena, mas potente. É justamente iniciativas como esta que o movimento WWOOF espera que floresçam em cada cantinho do mundo. E o mais bacana, vocês viram aí na reportagem, né? O compartilhamento de conhecimento e as portas abertas para todos. Quer ver outro projeto bacana? Esse aqui no Brasil, as fazendas urbanas, em Curitiba. Aliás, com prêmio da Unesco. Um minicampo no meio da cidade. Essa é a Fazenda Urbana, inaugurada em junho do ano passado. Por aqui, mais do que alimentos, são cultivadas boas ideias. A Fazenda Urbana foi inaugurada em junho de 2020 e o objetivo dela é ser uma escola de agricultura com todas as técnicas do plantio consciente, sem agrotóxicos, a compostagem, aproveitamento de alimentos e também a nutrição saudável. Além de promover a cultura na cidade, a Fazenda Urbana também é um centro de referência em educação, onde crianças, jovens e adultos aprendem a trabalhar com a agricultura. As placas orientam o caminho pela fazenda. Além de orgânicas, as hortas são montadas com materiais recicláveis, como tijolos, isopor e madeiras. A fazenda também preza pela acessibilidade. As hortas suspensas, por exemplo, são para pessoas com redução de mobilidade. Assim, todos vão poder colocar a mão na massa, ou melhor, na terra. Como o propósito é de semear práticas, técnicas e estudos em agricultura dentro do ambiente urbano, o espaço ganhou no mês de novembro o prêmio de melhor design de fazenda urbana. É todo um trabalho que a gente tem de concepção do que é a agricultura e a segurança alimentar para a cidade, que nós tivemos a honra de ser contemplados com esse prêmio. O prêmio rendeu para Curitiba o selo Unesco, que integra a rede Cidade Criativa do Design da Unesco, ao lado de Buenos Aires, Nagoya, Xangai, Bilbao e Graz. É uma alegria muito grande pelo reconhecimento e da relevância que a nossa proposta tem. Então a gente espera que isso continue repercutindo para as outras pessoas, inspirando, porque nós como município também temos a pretensão de fazer as outras fazendas e outros centros também que possam difundir tecnologia e difundir esse conhecimento sustentável, saúde e social a partir de Curitiba, que sempre foi uma cidade modelo e de vanguarda para outras cidades e para o mundo também. Impactando de forma positiva toda a comunidade, né? Em busca de um mundo melhor para toda a população. O Terra Boa dá um tempo. Voltamos em 1 minuto. Até já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Obrigado pela sua audiência. Estamos em Almirante Tamandaré, aqui no Fazendinha Vereda. Vamos falar agora sobre o biodiesel, combustível feito a partir de gordura animal e óleo vegetal. Pesquisadores da Embrapa falam ao Terra Boa sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais e sobre o Programa Nacional do Biodiesel. Acompanhe.
biodiesel é um biocombustível bastante semelhante ao diesel de petróleo, por isso ele pode ser utilizado nessas misturas. Atualmente nós utilizamos 10% de biodiesel no diesel. Isso é uma determinação, tá, do Conselho Nacional de Pesquisa Energética, por uma resolução, a partir de várias discussões entre os setores envolvidos, a agência reguladora, e foi determinado essa adição de 10%. Ele é produzido, então, a partir de um óleo vegetal ou gordura animal. Ocorre uma reação desse óleo ou da gordura com álcool. Normalmente as usinas elas utilizam o metanol como álcool e um catalisador. A partir dessa reação vai dar origem a 2 produtos, o biodiesel e a glicerina. As vantagens ambientais relacionadas à produção do biodiesel são as mesmas vantagens relacionadas a qualquer outro biocombustível. Essas vantagens estão relacionadas à redução das emissões de carbono para a atmosfera. Como nós sabemos, as emissões de gás carbônico contribuem para o aquecimento global. E no momento que você aumenta a produção de biocombustíveis e o consumo desses biocombustíveis, você está diminuindo essas emissões e contribui para a melhor qualidade, tanto de vida quanto a qualidade do planeta. Estamos construindo um planeta melhor, não só para nós, mas para os nossos filhos, nossos netos e bisnetos. O biodiesel, ele traz benefícios econômicos desde os pequenos produtores, a agricultura familiar, médios e grandes produtores, aqueles que cultivam as oleaginosas, trazendo esses benefícios também nas cidades, porque as grandes empresas que processam o óleo e transformam em biodiesel, elas geram emprego e, por fim, claro, no comércio desse biocombustível. Então, os biocombustíveis, eles trazem benefícios econômicos nas diversas cadeias, desde a parte agrícola, a parte do processamento e também nas grandes cidades. O interessante é que o biodiesel, ele não tem só impacto direto na própria cadeia, mas também no impacto em outras cadeias. Um exemplo é a questão do sebo bovino. Há mais de 10 anos atrás, o sebo bovino era um resíduo na qual tinha pouca importância. Com o programa de biodiesel, esse resíduo ele passou a ter importância, gerando um valor econômico maior e maior rentabilidade para a cadeia de carne. Assim, o setor do biodiesel ele integra também com outras cadeias. A questão, por exemplo, da própria soja, em que você tem o farelo, que é a principal remuneração do setor, ele também dá um destino à produção de óleo no Brasil, com isso também impactando e valorizando a cadeia de produção. A Embrapa tem atuado em pesquisa tanto na parte de matérias-primas, disponibilizando novas fontes complementares à soja, que é a principal fonte de matéria-prima para a produção de biodiesel. Tem atuado também na parte de processos químicos para a produção de biodiesel e na parte da qualidade. Cerca de 75% da produção de biodiesel vem do óleo de soja. Em seguida, nós temos o sebo bovino e também o óleo de algodão. As outras matérias-primas, elas representam uma pequena proporção na produção do biodiesel. A Embrapa, ela vem trabalhando com pesquisas com diversas matérias-primas, ou seja, com diversas oleaginosas. Essas oleaginosas incluem, por exemplo, a macaúba, o dendê, a canola, principalmente trazendo a canola para as regiões tropicais, as microalgas e outras matérias-primas que produzem óleo hoje no país e que podem ser cultivadas nas diferentes regiões. A mistura do biodiesel ao diesel ela é compulsória. Então, isso vem por meio de resoluções do CNPE, que é o Conselho Nacional de Pesquisa Energética, que determina qual o percentual de biodiesel na mistura com o diesel. Atualmente, nós estamos em 10% de biodiesel no diesel e já por essa resolução do CNPE, é para se adicionar 1% de biodiesel ao diesel até chegar a 15%. A cada ano, o incremento de 1%. Em 2017, o país consumiu 54,5 bilhões de litros de diesel. Desse volume, 23% de diesel foi importado. No ano de 2018, o Brasil atingiu o recorde na sua produção de biodiesel. Produzimos no ano passado, com o B10, em torno de 5,3 bilhões de litros, o que foi a maior produção até hoje produzida no Brasil. Mas um dado interessante é que nós poderíamos produzir muito mais do que 5,3 bilhões. Por quê? Porque nós utilizamos apenas 60% da nossa capacidade instalada. Se utilizasse 100% da capacidade instalada, teríamos produzido mais de 8 bilhões de litros de biodiesel somente em 2018 e sairíamos do segundo maior produtor mundial de biodiesel para o maior produtor mundial de biodiesel.
O assunto agora são os hidropônicos, que nada mais é do que a produção de hortaliças usando água ao invés do solo. O sistema agrega qualidade e produtividade. A hidroponia usa a água como meio de cultivo. Por ter estufas com estrutura suspensa, a produção requer menos esforço físico e permite uma maior produção em menos tempo, o que torna o negócio mais rentável. O cultivo hidropônico também agrega qualidade às hortaliças. A questão de preço, ela tem um valor agregado um pouco maior. Até porque a gente está vendo toda a estrutura que o produtor tem, então ela é um pouco maior. E no mercado vende mais também. Vejo ela como mais atrativa. Há mais de 20 anos cultivando hortaliças, em 2006, Cássio decidiu sair do cultivo no solo e investir na produção hidropônica. Hoje, ele tem cerca de 10 mil metros quadrados de estufas que produzem 14 variedades de hortaliças. Estou plantando menos área, né? Porque eu tinha algumas terras arrendadas em volta aqui para poder suprir a necessidade. Agora estou trabalhando só com a minha terra, né? E a produção é equivalente à que eu tinha antigamente, com mais terra, né? Então tá sendo satisfatório, sim. Nesse sistema, o cultivo tem ganho de produtividade em comparação ao cultivo no solo. O segredo aqui é enriquecer a água. As raízes recebem diariamente uma nutrição balanceada, que é indispensável para o desenvolvimento da planta. Toda a nossa adubação, os nutrientes que a cultura precisa ao longo do ciclo para desenvolver, para a gente ter uma boa planta, é via água. Você poder controlar essa adubação, né? A gente poder dar a medida certa que a planta precisa em cada ciclo dela. No cultivo hidropônico, ao contrário do que se imagina, o consumo de água chega a ser menor do que no cultivo de solo. Isso porque a água circula por dias até que precise ser trocada. O cultivo protegido e controlado também evita a perda por mudanças climáticas. A produção aqui é garantida o ano inteiro. Por dia, são colhidos, em média, de 1.500 a 2.000 maços de hortaliças. E daqui saem a renda de muitas famílias. Gostoso trabalhar aqui, né? Um ambiente assim rural. Eu levo sustento para minha família através daqui, né? E para outras famílias também, que é através da produção de alimentos, né? De verduras, né? Eu me sinto feliz, né? Gosto de trabalhar com isso. A vida inteira mexi com produção de hortaliça, né? E montei isso aqui, venci os obstáculos aí, consegui produzir, eu me sinto bem realizado. Que bela imagem para a gente encerrar o Terra Boa de hoje, né, gente? Agradecendo a sua audiência e a sua participação conosco. Você quer rever este e outros conteúdos da nossa programação? Acesse o nosso canal do YouTube. Tá tudo lá. Grande abraço para todo mundo. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.